Meus queridos, que Deus vos abençoe ricamente nos caminhos de Cristo e que o Senhor dê sabedoria a todos na maneira de conduzir a sua vida na presença de Deus. Meus irmãos, eu sei que hoje é bastante difícil algumas coisas e outras são mais fáceis, naturalmente. Mas eu quero ler com você hoje em Lucas capítulo 9, 38 e 39, onde lemos: E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, e de repente ele grita, e o atira por terra. Ele se convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Eu quero pensar aqui hoje no tema, o liberto. Naturalmente que eu vou falar algumas coisas que talvez você vai ter que raciocinar. Vai ter que pensar melhor. E muitas vezes eu quero te lembrar que Cristo, de alguma forma, o despertou para isso. Mas tudo passou e voltou ao normal. Meus irmãos, existem problemas familiares de todo o tipo. Jesus, tanto no seu tempo na terra, como ainda hoje, é maior do que todos os problemas familiares. Isso, o pai daquele rapaz atormentado pelo mal também sabia. E por isso veio a Jesus com sua aflição. E ele expõe a Jesus: ninguém foi capaz de remediar a sua aflição familiar. Somente Jesus podia ajudar. Somente Jesus podia ajudar. Eu quero parar aqui um pouquinho com você. Um problema familiar aqui que Lucas relata no seu capítulo 9. Um jovem, filho único, totalmente possesso. Meus queridos, a circunstância do passado foram de uma maneira. O diabo começou a dominar as pessoas de uma maneira. E no século 21, ele usou uma outra estratégia. Pergunto para você, meu irmão, você aí que tem os seus 40, 50 anos, 60, se você passou pela faculdade, mesmo que tenha chegado ao científico, conforme chamávamos, você tinha conhecimento das exigências de uma escola, como que as coisas andavam. Todos tinham que se comportar de maneira rígida, com pudor, decência e boa educação. Mas eu preciso te perguntar, os teus filhos que estão hoje na faculdade, como é que estão? Uma coisa que eu tenho notado há anos, meus queridos, há anos. Por que os filhos nunca querem estudar na faculdade perto da sua casa? Sempre dá um jeitinho de os pais os mandarem para fora. Dá para saber? Conheço vários, por exemplo, na minha cidade tem faculdade de medicina. E vários querem fazer medicina fora.
Será que a medicina ensinada na minha cidade é tão ruim assim? Não tem nenhum valor? Gozado. Por que será? E quando esses jovens são vistos de novo, eu estou referindo-me que jovens criados praticamente dentro da igreja agora. Os que estão lá no mundo não se pode fazer nada. Mas quando você vê eles dali um ano, infelizmente, como que eles estão? O filho único, a filha única, como que eles estão? Fala para mim. Qual é o comportamento deles em relação a isso? Será que eles creem em Deus ainda? Não. Eu vou ao culto junto com meu pai e minha mãe para não dar o que falar. Mas observe eles para você ver a inquietude deles em participar de uma reunião da igreja. Eles não estão bem. Tem algo que não está legal. Você já foi lá na faculdade dele dar uma olhada para você ver como que é as coisas? Você vai encontrar drogados pelos corredores, cheirando cocaína, fumando maconha, usando qualquer outro tipo de droga, e está tudo certo. Você já foi lá? Você visitou a escola do seu filho de surpresa, em pleno horário de aula? Seu filho, como crente em Jesus Cristo, teve coragem de se apresentar como um cristão praticante que serve a Cristo Jesus? Duvido. Duvido. Os interesses começam a girar em torno de outras coisas. Então, estes problemas são os maiores nos lares de hoje. Por isso, nós temos sofrido para educar os nossos filhos, e eu reconheço. E você precisa clamar igual esse pai clamou aqui em Lucas capítulo 9. Porque quando ele clamou, a Bíblia diz que Jesus o ajudou. Ele repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou ao seu pai. O que estamos fazendo hoje, eu não sei se é correto, mas temos que parar para repensar. A vida não se limita à terra, ela tem a eternidade. E você, pai, pode ser condenado por causa dos teus filhos e a maneira como você os educa. Hoje Jesus também quer ajudar em todo problema familiar. Seja ele causado por culpa própria ou de estranhos. Em cada situação, fale com Jesus sobre o assunto. Fale com ele como fez aquele pai aflito. Se ele não intervém imediatamente, não desanime. Continue falando com Jesus sobre os seus problemas familiares. Ele o ouvirá. E tocando por misericórdia, mais uma vez, se mostrará como aquele que é maior do que tudo. Ele não vai desistir. O Senhor não vai desampará-lo em momento algum, mas estará contigo, fazendo a vontade do Pai Celestial. Ele mesmo disse, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Tenha um bom dia e pense nisto.